Nossa maior comissão é ide, né? É levar o evangelho para os não cristãos. Então, você tem a chance de sentar nessa mesa e, sem falar, os empresários não cristãos entenderem que você tem um comportamento diferente. E é por esse comportamento que seus resultados são diferentes e que na base disso tem toda a palavra que Jesus nos trouxe. Então, sente na mesa sim do escarnecedor para que você possa ter a oportunidade de eles encontrarem em você a semente que Jesus colocou em você. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócio com a lente ajustada do Espírito Santo, ditando a forma, o modo, o tempo, como nós fazemos negócio e manifestamos o reino de Deus aqui na Terra. Então, portanto, nós entendemos que nada de agente secreto, combinado? Os filmes de 007, Missão Impossível, são muito interessantes dentro do mundo da ficção, mas o cristão precisa ser genuíno, intencional, e os negócios é uma ótima plataforma que Deus nos confia para levar o reino dele e toda a sua justiça. Combinado? Bom, você já sabe que o podcast é um braço aí da Rede Tela, um instituto que existe para fomentar esta cosmovisão, dar o suporte, conectar muitos empresários, e o podcast, naturalmente, a gente traz sempre uma história, um case de sucesso, mas mediante a ótica do Senhor, né? A ótica do mundo está ligada sempre a recursos materiais, e aqui a gente quer entender como que se mistura propósito, como é que se mistura o negócio, como é que isso vira missão na vida do empreendedor. Vamos nessa? Bom, sem antes te pedir a grande gentileza de curtir, comentar e compartilhar. Você sabe que os algoritmos adoram, né, quando você faz isso, e nos ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Combinado? Posso contar contigo? Temos um acordo? Ótimo, então aperte o cinto aí que a história de hoje, o título da história de hoje, do livro, né, que o convidado de hoje escreveu, é extremamente provocativo e a ideia é te tirar aí da zona de conforto. Vamos nessa? Então seja bem-vindo, Macário Moraes. Obrigado, meu amigo Eduardo. Uma honra estar aqui com você e vamos lá colocar essa aeronave junto com o piloto que nos guia. Boa, que é Jesus Cristo. Que é, né? Jesus Cristo. Ele está a entender, né? O Macário aqui, conversando um pouco mais cedo, o Macário falou assim, Jesus é a maior referência de empreendedorismo. Né? Você já tinha pensado nisso? Quando você lê a Bíblia, independente se você é novo convertido ou já tem mais tempos aí, você já pensou que Jesus pode ser um modelo de empreendedorismo? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, né, Macário? Vamos sim, vamos aprofundar muito nisso, Eduardo. Muito bom. Bom, deixa eu dar as referências aqui. O Macário, ele é CEO do Grupo Moros. É um grupo de negócios que está ligado a franquias, startups, né, coworking. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre startup, crescimento acelerado. Então fica até o final aí que eu tenho certeza que tem uma pérola além, né, dessa referência aí de Jesus como empreendedor, mas tem uma pérola espiritual, por que não dizer, né? Porque você no livro fala que empreender é um ato espiritual, né? Sob certo aspecto. E nosso desejo sincero é que de alguma frase que você ouça aqui durante essa próxima 1 hora, ela possa ser uma semente do céu no seu negócio e mudar o ponteiro. É verdade. Então, fique com a gente, que eu tenho certeza que Deus vai honrar a sua audiência, tá bom? Macário, vamos lá. Eu esqueci alguma coisa ou não? Não, você está indo muito bem. Acho que você faz bem isso aí. O Espírito Santo está lhe guiando aqui, vai guiar durante todo o nosso encontro. Muito bom. Como o Espírito Santo me guia, ele me lembrou que eu esqueci a coisa mais importante da sua história, que você é casado com a Michele, pai da Maiara e da Milena. Na verdade, é o nosso maior empreendimento aqui na Terra. Isso que eu demorei muito a entender, viu? Começa já por aí. Passei tempo para poder entender que esse empreendimento estava tão perto, que merece tanto cuidado, bem mais cuidado do que tudo que a gente possa colocar à mão como negócio. E é uma loucura, né? Já falando, pegando aí esse gancho,
é uma das coisas que eu ouço bastante, Macário, né? Dentro dessas oportunidades que Deus me dá de mentorear, de aconselhar, dentro da Reditela existe, né? Para você que está nos ouvindo aí, entra no site reditela.com.br. Macário se conectou conosco, né? A Reditela. Conta, inclusive, o seu depoimento, né? Que você consumiu um conteúdo que nós produzimos exatamente para abençoar, ajustar, entender aí fé e negócio. Conta um pouquinho do teu testemunho da Escola de Empreendedorismo. Bem, eu sou um recém-convertido, como eu falei aqui há pouco para você, né? De 5 de agosto de 2023 para cá, de lá para cá o Espírito Santo tem me colocado cada vez mais para entender tanto a jornada cristã através do Evangelho, quanto o Evangelho aplicado aos negócios e à vida no dia a dia. E aí ele me conduziu para um encontro do Tela, através de um mentorado meu do programa Crescer Sem Enlouquecer. E em Recife, quando eu coloquei o pé naquele local, eu percebi que eu tinha que caminhar, né? Me associei de imediato e aí eu tive contato com todo o conteúdo da plataforma educacional de vocês, que é incrível, né? Abriu a minha mente ainda mais, né? E tem sido um parceiro não só na construção desse entendimento, quanto na aplicação dele, né? E hoje eu tenho uma honra de participar lá do Núcleo Recife, lá do Grupo Tela, com o Gustavo, que é o coordenador de lá. Um grande abraço para você aí, Gustavo, que certamente nos acompanha aqui de perto, né? Então, eu queria aproveitar este gancho aí do Macário e dizer que nós crescemos, Deus, né, muito generoso, e promoveu a Escola de Empreendedorismo, que estava dentro, né, de um contexto ali da internet. E hoje, Macário, nós assinamos recentemente um convênio com a Unievangélica, que é uma das maiores universidades EAD do Brasil. São milhares de alunos e nós vamos levar esse conteúdo dentro da plataforma da Unievangélica para levar para o Brasil inteiro. Maravilha. Então, uma das bandeiras que a Reditela levanta, que nós cremos, né, estamos empenhados, gastando, né, aí fazendo uma referência a uma música famosa, aí gastando a nossa vida acreditando que empreender é um chamado. Isso. E que nós podemos também crer e levantar e ajudar nessa grande comissão de levantar a maior geração empreendedora cristã do Brasil de todos os tempos. Né? E esse contexto da Escola de Empreendedorismo Cristã da Reditela, agora, né, com mais musculatura junto com a União Evangélica, é levar para o Brasil inteiro esse conteúdo de que empreender é sim de Deus, né? E é uma grande oportunidade de manifestar o reino, como a gente sempre diz aqui. Dentro da Reditela existem os encontros dos núcleos, como você tem lá em Recife. Aqui em São Paulo eu tenho a honra e a oportunidade de Deus, né, junto com outros irmãos, mentorear ou aconselhar alguns empresários. Bacana. E não raro, Macário, eles contam uma história que é curiosa, porque ela se repete, a gente entende que muitas vezes é uma estratégia do inimigo mesmo, para afastar as pessoas, os empresários das famílias. Sabe qual é a frase que eu ouço com recorrência? Poxa, eu trabalho bastante para poder dar para minha família um futuro que eu não tive. Isso. É um absurdo isso, né? Porque primeiro que o filho não pede uma faculdade nos Estados Unidos, né? Não precisa de um tênis importado, ele precisa de presença, de amor, de cuidado, né? E graças a Deus, muitos empresários têm conseguido entender isso, e que bom que você já veio aqui para o nosso podcast tratado, né? A escola de alguma forma já trabalhou aí na sua vida. Mas foi um processo longo, doloroso, que com o que vocês estão orientando, eu tenho certeza, né, tanto para quem já está na jornada cristã empresarial, quanto quem ainda não está, encurta do ponto positivo, né, e dá sustentação para fazer uma jornada que realmente diminua aí os riscos de acontecer o que aconteceu comigo, que eu vejo acontecendo com tantos empresários, né, que como uma das consequências é o afastamento familiar em todos os sentidos. Tem um versículo que diz que não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isso. Mas como você é um com a sua esposa, né, e a família é parte desse núcleo, eu extensivamente entendo que nada, né, é mais importante, obviamente, depois de Deus, que nem está aí off concurso, né? Mas dentro do plano material aqui, nada pode concorrer com a família, né? Nem sonhos, futuros, desejos, absolutamente nada. Isso. Inegociável. Em casa a gente diz que princípios para a família, de família, são absolutamente inegociáveis. Isso. Mas vamos entrar aqui um pouquinho na sua história,
Você já sabe, você me acompanha aqui já há um tempo, né? Isso. Eu sempre faço uma pergunta relacionada à adolescência, porque eu entendo que é na adolescência que a gente recebe, como empreendedor, vários inputs que a gente depois fala assim, puxa, foi isso que aconteceu que eu faço hoje. Como é que foi a sua história? Conta um pouquinho para a gente conhecer um Olha, pouquinho primeiro, mais. parabéns por trazer essa referência, né? Porque eu hoje reconheço que quando se tem consciência dessa conexão, se fortalece muito mais, Sim. né, a zona de potência, de identidade que o empreendedor tem. Perfeito. Né? Na adolescência, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Gostava muito, era muito inquieta, muito curioso. Gostava do risco, então as Que tem brincadeiras, tudo a ver com empreender, né? tudo que eu estou falando aqui são elementos aí que depois eu enxerguei que estavam aí nas características do comportamento empreendedor. Então minhas brincadeiras eram de risco, existia sempre um quê de competição, né, de se desafiar, como um pano aí mais profundo tinha o desejo de enriquecimento, né? Então, inclusive tem uma história que hoje parece engraçada, mas que tem uma força arquétipica muito grande, que eu tinha como meu ídolo, a palavra é essa mesmo, o tio Patinhas, né? Eu olhava aquela... Olha que curioso, o tio Patinhas. eu tinha coleção do tio Patinhas, porque né? ele tinha muitas moedinhas. Porque ele tinha muitas douradas, moedinhas, então meu sonho, né, era fazer aquele mergulho naquelas moedinhas e aquilo ali construiu-se aí um imaginário que depois resultou em eu conhecer uma pessoa, que depois eu entendi que era um mentor, que virou um mentor, que eu chamava ele de tio, né? Ele tinha 20 anos mais velho do que eu, com 20 anos aí, um pouco depois da adolescência. E eu chamava ele de tio não porque ele era mais velho do que eu, mas porque na minha cabeça ele era a referência do tio personalização do tio Patinhas. Então, tem aí questões do comportamento, mas dessa mentalidade aí de querer enriquecer. Muito bom. A gente começou falando aqui de família, né? Então, a importância de entender, e aí pegando o seu gancho, os pais entenderem, sobretudo o pai, né, como a Bíblia diz que é o sacerdote, entender a importância de mentorear, de cuidar do seu filho adolescente. Porque, por alguma razão, talvez por a questão da linha do tempo, né, da idade e tal, normalmente, Macário, na adolescência em que o pai mais trabalha. Isso. E é exatamente ao momento que o filho mais precisa de firmar a identidade, né? E você talvez seja um exemplo, não sei como que é o histórico dos seus pais, mas você é um exemplo que aquilo que te marcou na adolescência te destruiu. A gente vai falar um pouquinho desse desejo de ficar rico, e a Bíblia, né, diz que o versículo é muito claro, né, e contundente, o desejo de ficar rico é pecado. Isso. Né? Sabe quando eu às vezes ministro esse versículo, Macário, não raro os irmãos levantam os olhos assim e falam assim, por quê? Não, mas eu quero ficar rico para poder abrir um monte de igreja, né? Não me engana que eu não gosto, né? Mas, enfim, voltando aqui à história, o contexto aí, né, da família, a importância de olhar, né? Você que tem filho adolescente aí, teu filho não precisa necessariamente de uma faculdade dos Estados Unidos, como eu disse aqui, né? Se Deus quiser e te prosperar, é bênção, né? Mas certamente o que ele mais quer é a sua presença. Bom, feito essa referência ao tio Patinhas, embora o tio Patinhas também tinha um lado muito ruim, né? Que ele era sovina, né? Isso. Eu recebi todos os apelidos relacionados ao tio Patinhas, que eu ficava até orgulhoso, tá? Porque eu dizia, rapaz, eu acho que estou indo no caminho certo, né? Já que estão me chamando de pão duro, ou de pirangueiro, como a gente chama lá, ou suvina, rapaz, eu disse, então eu tô no caminho certo. Por aí que eu vou mesmo. Que loucura, né? Loucura. E como é que você começou a empreender? Rapaz, olha, para começar, você falou dos pais, meus pais tinham tido negócios, então era uma referência para você. Mas era uma contra-referência. Ah, é? Porque o empreendimento trazia brigas em casa, discussões por questões financeiras, e depois, com o tempo, eu fui entender que aquilo ali me levou a esse desejo da independência financeira, exatamente como uma forma de eu não conviver com aquela situação. Mas o caminho não era esse. Sim. Né? Eu fui para um caminho de consultoria, treinamento em várias empresas aqui no Brasil e fora, mas ao ver o caminho dos empresários,
e eu percebi que eles eram ricos. Você falou, aí é o caminho do dinheiro, Aí da eu disse, moedinha de ouro. eu tinha entendido com o meu tio rico, né, que era para ser consultor, fazer exatamente o caminho dele. Consultoria, estudar muito, mestrado, né, me formar educacionalmente, ter fluência em vários idiomas, que era o modelo que ele tinha adotado, que tinha dado certo para ele, que era o único rico que eu conhecia. Olhando pro lado de fora. Né? Quando eu fui encontrar com os empresários, eu vi que os empresários eles tinham aquilo de uma forma diferente. Eu disse, olha, sabe o que? Eu vou deixar essa questão familiar de lado, porque agora eu tenho uma nova referência. Então, o que me fez dar o passo para empreender foi realmente a convivência, o ambiente que eu comecei a trabalhar como consultor. E eu lembro de um momento de que caiu uma ficha, eu atendendo um grande cliente e eu dizendo, rapaz, eu tô achando que eu sou muito esperto, né? Porque eu tô aqui orientando ele, mas ele que tá me pagando. Então, eu quero estar do outro lado da mesa agora. Interessante eu quero contratar os consultores para que eu possa fazer isso. E aí, dali, eu tomei uma decisão de empreender. Participei de um programa que é reconhecido mundialmente, que hoje eu faço parte como instrutor, que é o Empretec. E ali eu entendi que eu já tinha comportamentos empreendedores. A ONU identifica 10 conjuntos de comportamento empreendedor. E esses conjuntos de comportamento, eles já estavam em mim, sendo que eu não sabia que aquilo ali poderia ser usado para negócio. E foi a partir daí que eu decidi, né, ter uma vida dupla como executivo, consultor internacional e depois empreender, né, em paralelo a isso. Aí começou a jornada em 2004, né, começou essa jornada junto com a minha esposa, que ela sim tinha vontade de empreender. Eu só tinha vontade de ficar rico. Bom, você citou o Empretec, né? Eu quero também reforçar essa referência, porque aqui nós acreditamos muito de que existe uma graça disponível, né? Sobretudo nesse tempo, né, Macário? Porque a tecnologia, ela facilita, dá acesso, a inteligência artificial exponencializou, conceito de startup. Então, existe um momento favorável, uma graça de Deus. Isso. Mas o brasileiro, ele tem um problema de achar que é a síndrome do vira-lata. Não, do super-homem. Ou ele é o vira-lata, ou é o super-homem. Ou o super-homem, que não precisa fazer curso, que não precisa. E você deu o seu testemunho aqui da Escola de Empreendedorismo, mas o Empretec é uma ferramenta poderosa para entender caminhos e até se autoconhecer mesmo. Total, é um profundo mergulho no autoconhecimento empreendedor. Então, a gente sempre reforça que, não, embora seja muito espiritual o ato de empreender, não coloque só na cesta espiritual, vá se capacitar, vá ser melhor, né, empresário, vá se conectar, porque uma das coisas que você disse é uma riqueza muito grande e a Rede Tela promove isso, né? O relacionamento com outros empresários, óbvio, né? A nossa referência tem que ser Jesus. Isso. Né? O nosso modelo é Jesus, e a gente vai falar sobre esse modelo de empreendedor, Jesus como empreendedor, mas estar em meio a outros empresários e também não necessariamente só cristão. Isso mesmo. Né? Eu conheço empresários que falam assim, não, eu não sento na roda dos escarnecedores. Eu falei assim, mas então você só faz negócio com cristão? Quando possível faço, senão nem quero fazer negócio. É uma bobagem, porque eu tive tantas oportunidades, Macário, em uma das empresas, de à mesa de uma reunião, olhar no olho do executivo, de uma multinacional, por exemplo, e parar a reunião e falar assim, cara, você tá bem? Isso. E termina essa conversa, e começou uma conversa de negócios com uma oração de confissão de Jesus. E eu vou fazer uma provocação aqui para o empresário, né? Bom, então olha aqui para sua câmera. Uma provocação para você, empresário, que só quer sentar na mesa dos cristãos, né? Nossa maior comissão é ID, né? É levar o evangelho para os não cristãos. Então, você tem a chance de sentar nessa mesa e, sem falar, os empresários não cristãos entenderem que você tem um comportamento diferente. E é por esse comportamento que seus resultados são diferentes e que na base disso tem toda a palavra que Jesus nos trouxe. Então, sente na mesa sim do escarnecedor para que você possa ter a oportunidade de eles encontrarem em você a semente que Jesus colocou em você. E a Bíblia é muito clara, né? Se o sal não estiver na terra, não serve para nada. Né? Eu penso muito nessa questão do empreendedorismo, do sal, de você ser luz também, né? Ser referência. Né? E eu vou te falar outra coisa também, que acho que é muito importante aí, para essa mentalidade, né, do super-homem ou da arrogância, né? A arrogância, a soberba precede a queda. É isso aí. Então, Jesus era o Filho de Deus, né? Estudava as Escrituras. Sim. Né?
Com 12 anos estava lá. Uma boa referência. Estava lá perguntando e falando sobre as Escrituras. Então, ele deve ter importância ler, estudar, né? Sem dúvida Se nenhuma. o Filho de Deus ele veio aqui à Terra e estava se propondo a aprender sobre tudo que já tinha sido escrito a respeito dele, imagina nós. Muito bom. Macário, e a síndrome do tio Patias? Você ficou rico, não? Rapaz, é o seguinte, eu atingi o objetivo financeiro que eu esperava, né, com a independência financeira, né, eu tinha um número para essa independência financeira, mas a consequência disso, exatamente no mesmo período, né, exatamente próximo aí dos 40 anos, eu fui diagnosticado com síndrome de burnout. Uau! Que na época não tinha essa visibilidade, né, há 11 anos atrás, e eu tinha sintomas assim muito fortes, né, de bipolaridade, de depressão, de ansiedade, enfim, eu digo que a cartela de sintomas era muito grande porque não havia um diagnóstico muito preciso como tem hoje, né? Hoje é algo que é reconhecido, inclusive, como um motivo de afastamento, né, de trabalho para pessoas aí que trabalham, né, funcionários, e que o Brasil é o segundo colocado mundial de burnout no mundo. Nem tem estatística específica sobre os empresários. Mas o segundo de burnout, e um que precede o burnout é a ansiedade. E é o número um de ansiedade. Então fica a dica, não esteja nessa estatística. E tem estatísticas mais provocativas, né, para reflexão, né, de quem acredita que empreender é tá doido, é tá louco, é não ter tempo, é correr, é assim mesmo. Se você escolher esse caminho, saiba que você está indo para um caminho que às vezes não tem volta. Mas ao ter o diagnóstico de burnout, eu estava no meu melhor momento empresarial. Né? A independência financeira, eu estava com 6 empresas, mais de 100 funcionários, mas isso era bonito de falar. Mas por dentro eu estava completamente exaurido, né? Exausto, esgotado, pessoalmente, com meu casamento praticamente acabado, minha relação com minhas filhas praticamente inexistente, né? E se eu fizer aqui a sequência, a lista de problemas que eu tinha do âmbito individual, pessoal, era muito grande. Afastando pessoas que eram boas para estar perto de mim, que me ajudariam a dar um novo salto, né? E assim, o mais crítico foi quando eu, com a psicóloga, numa terapia de casal, a terapeuta me disse que eu ia passar o resto da minha vida tomando remédio controlado se eu continuasse me comportando, agindo e pensando como eu estava fazendo. Então, a partir dali eu disse, não, eu não quero... choque de realidade. Um choque de realidade. É como se minha vida tivesse sido cortada naquele dia e eu teria que reconstruir aquela vida de uma forma que eu nunca tinha visto. Eu só tinha, de fato, a grana, né, o dinheiro que o tio Patinhas tinha me ajudado a conquistar, mas eu estava exatamente vivendo a vida dele, que era uma vida de solidão, né, e sem nenhuma referência que pudesse me fortalecer, né, do ponto de vista físico, mental e emocional e espiritual, para me reerguer. Então eu tive que realmente reconstruir a partir daquela convite da vida, que hoje eu sei que o Espírito Santo me levou para eu enxergar, e aí sim hoje poder ajudar empresários a crescer sem enlouquecer. Crescer e lucrar sem enlouquecer. Muito bom. E esse burnout chegou a ter impacto financeiro também, não? Sim, porque a sequência disso foi fechamento de empresa, né, venda de empresa, né, eu queria me desfazer de tudo, a minha esposa na época que disse, olha, não, calma, eu sustento aqui, ela entrou mais, ela é minha sócia, entrou mais comigo na operação, mas eu só queria ficar na cama, né, eu queria realmente me desligar de tudo que era peso, né, porque a sensação do burnout é que você não tem mais força para poder avançar naquilo que você faz, e tudo é muito negativo. Né? A mente não suporta mais decisões simples, do dia a dia passam a ser decisões extremamente complexas. Né? E a vida do empresário é uma sequência de decisões da hora que acorda, da hora que vai dormir. Total. Então ali foi um convite para dizer assim, ó, quer continuar a fazer essa jornada, não dá para ser desse jeito. Né? Então aí foi um reencontro, buscando outras referências de empreendedorismo, né, e dentro da ciência para entender como é que eu ia ter que mudar a minha forma de viver para poder empreender. Bom, que bom que você teve aí uma segunda chance. Isso, nem todos têm. É verdade. Conta para mim, então, um pouquinho disso que você chama de comportamentos empreendedores, Jesus. Estou meio curioso aqui, óbvio, né? Estudo a Bíblia, fiz um curso muito bacana que eu faço sempre uma referência, aliás, faço uma referência, um abraço aí para o Jorge Monteiro.
liderando como Jesus, pega a Bíblia ali e estuda, né, o modelo de liderança, mas me conta o que você identificou como sendo comportamentos empreendedores de Jesus. Olha, eu vou até plagiar aqui, ou inspirado aí o tema é Empreendendo como Jesus, né? Boa. Como facilitador do Empretec, eu fui treinado para identificar comportamentos empreendedores. São 30 comportamentos que foram identificados pela ONU nos empreendedores de maior impacto. Tá? Empreender não tem relação só com fazer dinheiro, né? Você pode ser um empreendedor de qualquer esfera, né, da atividade social e econômica. É uma atitude mental, um estado, né, de ser, né? Eu vou mais além, porque a atitude mental ela não é perceptível, o comportamento ele é perceptível, né? É observável. Sim. Então, com esse frame, eu consegui, né, ao começar a estudar mais profundamente a Bíblia, identificar mais de 30 comportamentos empreendedores. Ou seja, Jesus gabaritou. Gabaritou. Dentro do programa Empretec, nós chamamos selo. Ele recebeu selos que me fizeram enxergar nele, independente da divindade dele, que ele realmente construiu um modelo de empreendimento. Tanto é que é um empreendimento que tem bilhões, né, de seguidores há mais de 2.000 anos, né, e que continuam construindo, né, sobre aquilo que ele fez e modelando ele, né, para que o projeto dele de construção do reino ele aconteça de verdade. Então, depois eu vou deixar aqui um presente aí para a audiência, né, mostrando exatamente todos os comportamentos aí e passagens bíblicas que vamos entrar nisso. Eu acho que é interessante a gente, se você puder, destaca aí aquilo que você entende como algum desses comportamentos. Eu imagino que a nossa audiência esteja curiosa. Fala assim, vai deixar para o final. Tem bastante coisa legal para Então, assim, são 10 comportamentos que eles estão reunidos aí em grupos de planejamento, realização e poder. Tá? Poder no sentido de fazer com que as pessoas façam aquilo que você deseja que seja feito. Então, um deles, por exemplo, é a visão, né, de longo prazo clara e específica. Quando Jesus começa nas passagens a ilustrar quais são os comportamentos ou quais são as ilustrações que ele entende, que ele traz do que é o reino, aquilo motiva as pessoas, inclusive a ele, a enxergar onde é o ponto de chegada, né? A vida eterna, né? A própria construção do reino, os elementos que estão no reino, as bem-aventuranças, o que ele mostra, quais são os requisitos para que você possa estar no reino, aquilo ali é um comportamento empreendedor, né? Intencional, que é chamado de estabelecimento de metas, que é um dos comportamentos que estão lá. Se a gente for um pouco mais e ver a forma como Jesus trata a forma que ele fala da construção, o planejamento que ele tem, né, das atividades em várias passagens dele, a distribuição de trabalho entre os apóstolos, a forma como ele acompanha depois o resultado que aquilo veio, tudo aquilo ali são comportamentos que estão relacionados a dividir tarefas grandes em tarefas menores com prazo definido, por exemplo. E se a gente entrar na parte de realização, a persistência e o comprometimento são 2 comportamentos também que são muito poderosos para o resultado do empreendedor, até porque, né, não se tem nem todos têm a capacidade de planejar e acertar. Eu não conheço nenhum desses, exceto Jesus, né, que tem esse poder, mas ele coloca sobre toda a perspectiva dele, né, que na vida terás tribulações, terás problemas, mas tem de bom ânimo, e aquilo ali são frases que mostram a ligação total com a persistência e o comprometimento. Sim, são muitas aqui, a gente pode fazer o podcast só eu pegando cada uma delas aí, por isso que eu estou fazendo a ilustração aí desse curso que eu vou deixar, essas aulas gravadas aí para você aí, para que cada um que tenha curiosidade veja exatamente a passagem bíblica que mostra a relação do comportamento de Jesus com esses comportamentos empreendedores, que é muito poderoso. Bom, então desde já agradecer, fica aí o compromisso com a audiência de você ter acesso. Antecipei o spoiler, viu? Não antecipou não. Você diz que discipular é uma das características principais, né, que eu identifico em Jesus, que mais me deixa apaixonado, porque
eu tinha uma oportunidade nesse final de semana de conversar com algumas pessoas que eu não conhecia e cada um destacava ali uma característica de Jesus. E naquele momento o Espírito Santo colocou uma característica que eu amo mesmo de Jesus, né? Que ele buscava relacionamento. Isso. Né? E às vezes é um conflito na empresa, como você buscar relacionamento com aqueles que são teus, usar uma expressão forte, né? Subalternos ou pessoas que subordinados, que estão ali sendo pagos para fazer, etc e tal. Mas é o olhar genuíno de Deus, de Jesus, no caso ali, para cada um individualmente. Aquilo é impactante, encantador, né? Como é que você enxerga que discipular também é uma forma de liderar, de empreender? Como que isso mistura com... Olha, tem uma frase que eu vi no Tela que eu acho muito poderosa e que foi uma dessas frases que me ajudou a resolver, inclusive, essa dicotomia entre empresário e vida cristã. Que o púlpito do empresário é a sua empresa. Boa, é isso. O púlpito do empresário é a sua empresa. Isso. É isso aí. Então, a partir desse momento, se você vai para a igreja para servir, né, para um desconhecido, se você vai para a igreja para adorar, glorificar a Deus, por que não fazer isso na sua empresa? Uhum. Eu costumo instigar alguns empresários que estão próximos a mim, dizendo o seguinte, ó, tua empresa glorifica a Deus? Uhum. Primeira pergunta. Segundo, Jesus, tu teria coragem de convidar Jesus para ser teu sócio nessa tua empresa e abrir tudo o que tu faz para ele? E terceiro, as pessoas que trabalham contigo, fornecedores, clientes, enfim, todo o ecossistema, enxergam em você valores cristãos sem você falar que é cristão? Desafio, né, Macari? É o desafio, porque essas perguntas são as que me conduziram, inclusive, para o Tela. Uhum. Né? E eu tô dizendo isso porque as pessoas, no final das contas, é o centro da mensagem do Evangelho e ele é o centro do negócio. Uhum. Né? É com pessoas, para pessoas, né? E tá em todo lugar, você não tem como fugir disso. Então, se você faz isso fora do ambiente empresarial, né, no domingo ou em algum ministério que você atua, por que você não usa esse tempo maior para fazer isso com as pessoas? Uhum. E assim, não precisa de muita ciência, não. Se você olhar as pessoas como gente como gente, e não como coisa, sim, isso já faz uma diferença muito grande. Uhum. Né? E a questão da subordinação, Jesus deixa muito claro na Bíblia que tem um grupo que ele realmente trata como os apóstolos, tem os discípulos e tem os amigos ali. Uhum. Né? Então, mas ele olha para todos como gente com amor para aquelas pessoas. E de forma genuína. E de forma genuína. E eu digo assim, mas ele fala, então você não demite. Não, cara, se você vai demitir, demita com amor. Uhum. Se você vai contratar, contrate com amor. E se você não está sentindo isso, não faça isso. E se você não tem problema com gente, com pessoas, pense e reflita, o problema não é das pessoas, o problema é seu. Uhum. É seu, né? Não é o problema da pessoa, porque pessoa é assim, pessoa tem as idiosincrasias, tem os desafios, tem questões pessoais, emocionais, históricos da vida dela que você nem sabe, como eu tenho, como você tem, como todos aqui têm. Sim. Agora, se você considera que aquela pessoa é um parafuso ou é uma chave de fenda que você vai apertar e ela vai responder, se ela não responder, você vai tirar ela do seu caminho, então não vá para a igreja no domingo. Não é congruente, né? Não é congruente. Muito bom. O Macário, deixa eu mostrar aqui, me estragar, dá um close aí, se possível, para mim aqui, ó, um corte. O Macário escreveu um livro, Cresça e Lucre Sem Enlouquecer. Isso aqui é uma provocação, né? Porque é enorme, né? No início aqui, conversando com ele, eu falei, poxa, é uma provocação, porque você tem experiência, né? Isso. E o burnout não é uma questão de saúde mental. Isso. Né? A gente poderia fazer assim um depara, o enlouquecer é estar fora de si. Isso. Né? E quando você está no burnout, você certamente está fora de si. Totalmente. Então, de alguma forma, você viveu isso que você escreveu aqui. Isso. Né? Você fala de comportamentos empreendedores. Os comportamentos empreendedores de Jesus estão aqui nesse livro? Sim,
Sim. Isso é um método, né? Isso é um método, é. Importante que esse que você escreveu esse livro e mistura com essa outra pergunta se os comportamentos de Jesus estão aqui para quem, né, quer saber quais são os 30 aí ou mais. Eu falo o seguinte, que o livro ele conduz o cristão ou não cristão para entender que Jesus é o modelo. Uhum. Ele não aprofunda nos comportamentos, ele não é um livro para cristão. Ele é um livro para empresários que querem crescer através de um método que traz várias práticas e modelos e mentalidade de startups para dentro de negócios tradicionais. Então, essa vivência que eu tenho e que eu tive, inclusive uma startup que a gente foi pro Vale do Silício, que ganhou várias premiações aqui, mas no burnout eu não consegui dar conta. Uau. Foi uma das empresas que eu tive que largar a mão porque não dava dando mais conta. Então, tem toda essa potência, né, de negócios que cresce 90%, quanto empresas, o PIB nosso cresce 5%, 6% em pequenas e médias empresas. Então tem essa alavanca muito poderosa, né? A gente tem uma parte muito poderosa também de ajudar o empresário a entender o papel dele, as atividades dele nesse crescimento, né? Lembrando que o papel do empresário é fazer o negócio crescer, não é fazer o negócio funcionar, que os funcionários fazem o negócio funcionar, né? E aí, se ele não consegue fazer esse sistema funcionar, ele não está fazendo o trabalho, não vai conseguir fazer o trabalho dele, que é fazer a empresa crescer. E aí entra, sim, toda uma parte aí relacionada à geração de energia pessoal para fazer o negócio crescer. E por que eu estou dizendo tudo isso a você? Porque Jesus, ele fez tudo isso sem precisar saber disso, ou sem tornar isso tão evidente, né? Ele conseguiu esconder a sabedoria dele dos olhos daqueles que não conseguiriam, não estavam prontos para enxergar ele. E eu acredito que eu fui abençoado conseguindo enxergar o tema novo da startup, né, trazendo para o negócio tradicional, essa capacidade de organização pessoal e empresarial, porque não adianta você crescer e não estar estruturado, e também não adianta você se estruturar e não crescer, porque senão você se acomodou com o negócio não foi feito para ficar parado, ele foi feito para crescer, né? Senão larga tudo e entrega na mão de alguém que consiga fazer crescer. Mas ao mesmo tempo tem uma camada pessoal muito poderosa, né, que trata tanto do físico, quanto do emocional, quanto do intelectual e do espiritual. Interessante. Então você trata de forma 360 graus o negócio / o dono do negócio. Isso mesmo. E aí, respondendo a tua pergunta, o livro ele não traz todos os comportamentos explicitamente de Jesus, né, como empreendedor, mas aqui, pela primeira vez, eu vou deixar público que será o próximo livro. Ele vai sim aprofundar, né, diante dessa perspectiva muito mais pessoalizada de Jesus nos comportamentos e como ele utilizou tudo que eu enxerguei, extraí do método para o crescimento e construção do reino e construiu, né, discípulos que depois de 2000 anos estão engajados em fazer com que esse objetivo macro de longo prazo ele realmente se aconteça e ele possa voltar aqui para poder fazer o desfecho dessa história. Bom, a gente poderia dizer, sem medo de errar, que Jesus é a prova de que é possível crescer sem enlouquecer. Isso, né? É o maior empreendedor pleno, que é assim que eu chamo os empreendedores que conseguem crescer sem enlouquecer, da história. Muito bom. Você tem uma frase no livro aqui que eu quero reproduzir para a nossa audiência, que, deixa eu ler aqui, empreender é uma experiência espiritual com resultados materiais. Comenta isso, por gentileza. Olha, isso demorou muito. Para quem tinha Tio Patinhas como referência, isso foi um processo muito longo de compreensão, né? Porque quando hoje se fala em propósito, se fala... Está na moda, né? Está na moda, né? Falar em propósito, falar em serviço, liderança servidora e contribuir com a comunidade e coisas assim, é uma forma... vamos dizer assim, socialmente correta ou politicamente correta de falar daquilo que Jesus já falava. Né? E não há, dentro das religiões, e aí eu falei para você que eu me identifico como um cristão por opção, porque eu estudei e experimentei vários caminhos antes Caminhos se fala de outras religiões. De outras religiões.
e entender que só tem um caminho mesmo, tá? E que esse caminho, ele é o caminho que nós aqui do Tela acreditamos, né? Que é Jesus como sendo o nosso modelo e aquele que trouxe toda a perspectiva do reino para o nosso mundo, e que os empresários, eles são uma força motora para a construção e aceleração disso daí. Então, o que eu posso te dizer é que o método, ele tem o poder de trazer toda essa inspiração, vamos dizer assim, imaterial, que as pessoas estão tentando trazer de uma forma sutil para dentro do negócio. Eu vejo que essa frase, ela é a convergência completa do que o Tela está se propondo a fazer. Né? Nós somos seres espirituais numa experiência material. Nossos negócios, eles têm que reproduzir isso. Porque, como a gente falou há pouco atrás, negócios são feitos por pessoas, para pessoas, com pessoas. Então, não tem como não ser. Se você, como eu já fui, desconectou da sua realidade espiritual, né, ou você não nutre essa vivência, a experiência espiritual, você está perdendo a maior força que o seu negócio pode ter. Né? Eu digo isso como alguém que hoje treina para maratonas, né, que já fez várias práticas terapêuticas e que eu recomendo a todos os empresários que aqui estão escutando, né, porque não é normal ser anormal. Né? Boa. Agora, não é possível o empreendedor criar uma experiência para ele, para a família, para a comunidade e para o reino, sem ele ter a consciência dessa conexão e desse chamado espiritual que pode e que deve ser feito através do instrumento que foi dado para todos nós que são nossas empresas. Muito bom. Tem uma frase que diz que nós somos o resultado dos nossos hábitos. Isso tem muito a ver com os negócios, né? E tem um reflexo. E eu costumo dizer que a empresa é mesmo, né? Até um certo ponto, né? Quando ela é pequena, em média, ela é um reflexo imediato do empreendedor. Isso. Depois, quando fica grande, aí você, né, tem lá os C-levels, tem conselheiros, né, vira uma SA, ela começa a tomar uma outra forma e deixa de ter a característica naturalmente do dono. Mas é toda uma construção. Né? Isso. Então, eu estou falando aqui de hábitos. Né? Nós somos o resultado dos nossos hábitos, como diz uma frase. E esse tema hábitos, ele tem tudo a ver com o mundo corporativo. Né? Então, você tem... É um assunto que vende bem livros. Aliás, deixa eu deixar uma dica aqui. Talvez você já tem um próximo livro, talvez o outro. Fale sobre o que você chama de hábitos ativadores. Eu li 3 livros sobre hábitos que me ajudaram a me entender, Macari, de uma forma incrível. Né? Primeiro, o poder do hábito, né? Aquela história de 21 dias, ressignificação e tudo mais. Hábitos atômicos, super famoso, né? Mas o livro que eu mais gostei chama-se Microhábitos. Mini hábitos. Interessante, cara, porque eu me conectei tanto com aquele livro, porque os outros são legais, né? Mas aquele eu comecei a testar, porque na verdade é um resultado, não dando spoiler, né? Recomendo que você compre esse livro, que aliás foi recomendado por um empresário que esteve aqui conosco, né? E eu comecei a observar, fazer um experimento comigo, né? Porque o livro é a experiência do autor, né? Isso. Nos detalhes. E é interessante que eu comecei a observar como pequenos hábitos resultavam em comportamentos que eram positivos ou negativos. Na maioria das vezes é negativo, né? A gente consegue observar mais. Mas fala um pouquinho, então, desse termo que você cunhou aí. Não sei se é pessoal, se você criou esse termo, mas eu gostei bastante. Hábitos ativadores. Qual é a diferença dos demais hábitos? Esse sim está bem descrito aí sobre Jesus, tá? Aí eu mostro quais são os hábitos que Jesus tinha, que faziam com que ele tivesse energia, disposição e força para que ele pudesse dar conta do tamanho do projeto que ele tinha aqui para fazer em 3 anos, né? Então, 3 anos e meio, ele tinha pouco tempo para poder construir tudo aquilo que ele construiu. Mas a mola inicial de mudança, né, do empreendedor, prática, ele está na construção de hábitos. Tá? E eu falo ativadores porque ativam a energia. Tá? Porque tem hábitos que são bloqueadores. Sim. Então, se você pensa em buscar oportunidades e você dorme mal, come mal e não se exercita,
você simplesmente vai ter a atenção mais reduzida. E como é que você vai estar atento a Pleno, oportunidades se você está com a atenção baixa? E aí você percebe que ter então, é só mudar isso? Não, eu estou falando aqui de um exemplo da parte que eu chamo do capital físico. Mas você está querendo que sua empresa mude, que mude resultado, mas você não consegue largar o celular para dormir. Você não consegue acordar de manhã para fazer 500 metros de caminhada. Você não consegue negar um alimento que lhe faz mal, porque você tem intolerância a alguma coisa. Então, como é que você tem congruência ou tem autoridade para solicitar para o teu funcionário de fazer alguma mudança de hábito na atividade dele? Interessante. Então, assim, tomar consciência de que nós somos um conjunto de hábitos e que a gente tem a capacidade de decidir sobre a mudança deles para atingir algo que você se propõe a fazer, tanto no físico, quanto no intelectual, quanto no emocional, quanto no espiritual. E colocar isso dentro de uma ordem de prioridade vai trazer para você, novamente, o controle da sua vida, se colocar como prioridade, né, de geração de energia para você dar conta do crescimento do negócio, mas também fazer com que você consiga fazer o que Jesus fazia, que é influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Porque se você não consegue influenciar as pessoas que estão ao redor pelaquilo que você é e pratica, você não vai conseguir fazer nada através de suas palavras. Sem dúvida nenhuma. Dentro do teu grupo, você é um investidor de startups, né? Também. Quando a gente pensa em startup, ou na verdade é uma startup, vamos falar de conceito aqui, de definição, né? Porque às vezes fala assim, eu abri uma startup. Hoje está meio na moda, né? Abriu um bazar, é uma startup. Não, não é. Ele precisa de alguns conceitos, escala, né? Previsibilidade, uma série ali de conceitos que eles precisam estar combinados para ser chamado startup. E um deles, talvez o mais importante, seja crescer rápido. Isso. Né? Compartilha o teu entendimento, porque muitas vezes quando você quer crescer rápido, você enlouquece. Né? Isso. E tem uma sabedoria que coisas sólidas você se constrói ao longo do tempo, com visão de longo prazo. Como misturar, e aí eu estou colocando uma pimenta aqui no seu colo, né? Como misturar essa coisa que a gente precisa fazer, o conceito de acelerar sem enlouquecer, mas também com visão a longo prazo, sem queimar a largada, sem deixar rastro de sangue, né? Isso. O Vale do Silício, eu já li alguns livros e tal, tem acho que o best-seller Startup Enxuta, né? R rápido e tudo mais, mas a gente vê lá no Vale do Silício, não é novidade nenhuma, que a grande maioria das startups deixa um rastro de sangue poderoso. Não? Então, estafa, burnout, tô pagando, você vai e eu contrato próximo. Né? Então, é um modelo sob certo aspecto, quando a gente fala de startup, né? E eu sou investidor também de uma startup, não estou dizendo que o modelo é negativo, mas há de se ter um cuidado muito grande, porque o número ele é um gatilho importante do negócio. Mas o que você, como então crescer rápido sem enlouquecer? Bacana. Qual é o método, qual é o modelo que você desenvolveu para um crescimento rápido de uma startup? Isso que você está falando só reforça uma pesquisa que a Endeavor fez em 2024 com startups e scale-ups, né? Empresas que crescem em ritmo e que têm características de startup. 84,1% dos entrevistados da Endeavor já tinham ou estavam tendo algum problema relacionado à saúde mental. Uau! 84,1%. Praticamente todo mundo. 84,1%. Então a gente está falando de burnout, depressão, ansiedade, pânico e adereços. E com certeza, Macário, nessa estatística deve ter cristão aí, né? Não, sem dúvida, né? Sem dúvida. Isso para dizer de que o fato de você ter fé, né, combina bem com o que você falou antes, né, dessa preocupação com o corpo, uma série de coisas. O fato de você ter fé e o fato de Deus ter te dado uma ideia, porque eu já ouvi várias vezes essa expressão, você também deve ter ouvido. Deus me deu um download. Você já ouviu essa expressão? Já. Né? Tem um negócio que Deus me deu um download, mas pode se ser você que não cuidar cuidar com vírus, viu? Pode ser que venha com vírus. Boa. Você estava com vírus aqui, ele foi lá, entrou, arrastou o download com vírus e tudo. Mas se você não cuidar do cavalo, a mensagem não chega, né? Mas Mas qual que é o teu
teu diferencial aí para fazer crescer rápido? Te falando, para só reforçar isso que você está falando, porque a startup, eles são referência, mas eles têm um rastro de sangue. Eu estou falando aqui de uma pesquisa brasileira. Tá? O programa Crescer Sem Enlouquecer, ele foi feito para empresas tradicionais. Então, entre as empresas que eu invisto, também tem empresas tradicionais, mas que eu percebo a capacidade delas de crescimento. Aí vamos respondendo a tua pergunta, 3 pontos, né, entre vários que podem ajudar a fazer com que o empresário ele consiga ter esse tiro de crescimento sem ter as consequências desastrosas aí que a gente acabou de falar. Então, a primeira coisa, ele tirar da mente dele que para ele ter crescimento tem que ser a empresa toda e que ele tem que ter estrutura, dinheiro para fazer a coisa acontecer. Porque startups são empresas que começam com 1, 2 pessoas, sem dinheiro e sem estrutura. Então, se ele tirar essa crença da cabeça dele, ele já se libera para poder fazer o passo seguinte. Tá? Não importa o que você tem ou o que você não tem. Não é o fato de você ter dinheiro ou você não ter dinheiro que vai te colocar no jogo para que isso aconteça. Então, é uma mudança de mentalidade. A segunda coisa é entender que o negócio ele tem várias micro-negócios, micro-oportunidades. Então, se você tem um negócio, por exemplo, de farmácia, você tem um produto que você pode utilizar. Se você tem um negócio de restaurante, você tem um canal que você pode trabalhar. Se você tem um negócio de autopeça, você tem a possibilidade, por exemplo, de incluir serviço educacional naquilo ali. Tem vários micronegócios circulando em torno do negócio principal. Crescer rápido, você pode escolher uma dessas possibilidades, tá? Com um risco que às vezes é infinitamente menor, eu posso contar até um caso aqui, para que você possa ir para o terceiro passo, que é validar. Ninguém faz isso no negócio tradicional. As pessoas constroem coisas e depois vão vender. Sim. O que a startup faz, ela diminui o risco, valida problema, cria protótipo. E se as respostas forem negativas, ele volta e reconstrói. Né? A pivotagem que é muito comum entre as startups. Sendo que a mente do empresário tradicional é uma mente de vou construir um grande prédio, vou fazer uma grande coisa e depois eu vou vender. Não funciona assim. Então, primeiro muda a mentalidade. Depois eu valido dor e problema. Isso é pesquisa, é corpo a corpo, não é Google. E depois eu crio um protótipo que pode ser um teste de canal, pode ser um teste do produto. Né? Dando um exemplo bem prático, eu tinha um mentorado que queria fazer, que tinha um negócio de locação de equipamentos odontológicos, e aí ele viu uma oportunidade na área de educação, né, para poder capacitar aqueles clientes dele, e ele ia investir R$400 mil numa construção de um prédio. Eu disse, cara, faz o seguinte, vende teu curso para esse teu público e depois aluga um lugar. Depois simples. De você... Meio óbvio até, né? Pois é, olha, é óbvio, mas na cabeça do tradicional ele nem passa por isso, porque ele tem que ter aquele negócio bacana e tal, estruturado, né? Ele com R$4 mil, ele faria esse teste, ou seja, 1% do valor que ele ia investir num tempo muito mais rápido. E se isso não der certo, talvez em 1 mês ou 45 dias, ele não aprender com isso, ele pode ir para uma outra etapa de crescimento, que muitas vezes acontece isso, a gente tem casos de uma empresa de brigadeiro que montou uma micro franquia a partir de uma oportunidade dessa. Então, não é olhar o negócio todo, é olhar a micro oportunidade muito direcionada, com dor clara, com solução clara, teste rápido, para que você possa avançar, e sim, com um plano mais consistente, ou você recuar para a próxima oportunidade. E nunca 10 coisas ao mesmo tempo. Né? Porque o empresário ele tem essa mania de megalomania, de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Não, cara, faz uma coisa, faz uma oportunidade. Né? Foco. Escolha, atenção. Né? E para eu ter atenção, eu tenho que estar bem fisicamente, tenho que estar dormindo bem, tenho que estar bem alimentado para que eu possa estar com energia para estar com foco. Sim. Nós falamos lá atrás, né, que você teve burnout e isso causou aí um impacto financeiro, né? Isso. Depois entendi que o Senhor restaurou, né? E a Bíblia tem uma promessa muito legal, que a glória da segunda casa é sempre maior do que a primeira, né? E é interessante, né? A gente conversava mais cedo de que os negócios do qual você está envolvido é para abençoar outras empresas. Isso. Então você investe em startup, você investe em franquias, que é um negócio do outro, você investe em cowork, ó, em negócios tradicionais que podem dar isso aí.
Muito interessante isso. É uma forma de serviço, né? Não sei se você já Totalmente. passou pela sua cabeça Isso essa esse é o missão. ponto principal da minha clareza, é que é serviço. Dentro do Grupo Moros, você é investidor de startups, não é? Então, dentro do conceito aí do ecossistema startups, existem várias teses dos investidores, né? Um investe em tecnologia, outro em agro, tem early stage, tem estágio de faturamento maior. Conta um pouquinho, se você está aberto a investimento, né? A gente tem vários empresários aí que também tem startup. Se existe uma oportunidade, qual é a sua tese? Se você tem uma tese aí para investimento. Tem algumas áreas que eu olho com mais atenção. Primeiro, educação, porque a educação faz parte da minha história, né? A startup que eu tive era de educação, então eu olho com muito carinho para a educação, até porque eu acredito que é impossível a gente dar próximos saltos se não for por educação. E aí a educação de todos os sentidos que a gente possa identificar, inclusive utilizando aí inteligência artificial, né? Que EdTech. Então estamos falando de uma EdTech. Estamos falando de EdTech. Perfeito. A segunda é Health Tech. Tá? Eu acredito, né, por conta do método e tudo que a gente falou aqui, que é impossível também prosperar, crescer, se a gente não tiver com a saúde de verdade plena, né, na sua potencialidade máxima. E aí é Health Tech, físico, emocional, intelectual e espiritual, é Health. E Health é uma coisa poderosa porque é um cuidado com o ser humano. Cuidado com o ser humano. Está dentro do nosso mandato cultural. Tem até uma base bíblica para Health Tech, vamos dizer assim. Exatamente. Se você olhar, na verdade, as duas têm um mandato bíblico aí, para que eu possa olhar para isso. E a terceira, que aí não é uma tese, mas é uma conexão, que são mentorados que tenham passado pelo meu programa, né, que eu estabeleça algum nível de conexão mais profunda e que eu entenda que a minha contribuição vai fazer com que ele esteja direcionando o negócio dele para o reino. Então, como uma espécie de conselheiro, exatamente, como advisor, conselheiro. Então, e pode ser com investimento financeiro, mas muito mais como advisor financeiro dessas micro oportunidades que eles identificaram e que eu enxergo que pode se transformar em negócios maiores, inclusive, do que os negócios que eles têm. Então, tem alguns que estão nesse caminhar aí. E a terceira tese, bem claro, o resto, a resposta é não. Muito bom, então você que está nos acompanhando aí, o Mr. H vai pôr na tela aqui o @ do Macário e você faz contato aí, né? Quem sabe, é uma das missões nossas aqui do podcast, é criar conexões, né? Conexões do reino, intencionais, para abençoar e multiplicar e criar essa riqueza, né? Riqueza do ponto de vista, não do tio Patinho, né? Ele ficou para trás, ele teve um momento dele. Muito bem. Como é que você está acompanhando esse mercado de inteligência artificial, Macário? Olha, eu não vejo como sair, não tem, até meio clichê, não tem como negar isso. Assim, eu agora, recentemente, acabei de experimentar na pele o que é o poder da inteligência artificial, porque pela primeira vez eu fiz uma maratona toda orientada pela inteligência artificial. Uau, que interessante. Eu sempre tinha plano... Como é que foi isso? Então, eu utilizei todo o histórico que eu tinha, das assessorias, os resultados que eu tinha, coloquei minhas fragilidades, né? Eu comecei a treinar menos de 2 meses, o que não é recomendado, e através dos prompts que eu fui construindo, ele me guiou, né, para 10 semanas de treinamento e acabei de vir agora da Maratona do Rio e eu posso dizer, não foi o meu melhor tempo, né, também não era esse o objetivo, mas foi a melhor final de maratona. Né, e eu me segurei muito para falar isso porque eu não quero aqui desvalorizar o trabalho dos especialistas. Tem o seu lugar, né? Mas é interessante como ela potencializa, democratiza muitas vezes. E ela tornou assim, um nível de personalização, de feedback, né, de cada treino, eu vi que funcionou na pele, literalmente na pele. Estou aqui há 2 dias depois da maratona e estou sem nenhuma dor. Né, algo que nunca tinha acontecido, terminei muito bem e eu digo, ele foi o especialista que me ajudou, mas um dia antes, né, e aí uma coisa bem específica, eu tive um sonho e o sonho, né, certamente uma visão aí dada por Deus, que falava para eu diminuir a minha velocidade e era um sonho de quase morte, eu não tinha medo da morte,
porque eu estava com isso na cabeça muito grande, eu estava em paz naquela quase morte, me acordei feliz. Eu digo, quem é que acorda feliz depois de quase morrer? Mas é porque era a sensação que eu estava que meio que se largou. Então, e aí foi uma decisão contrária ao que a IA estava me orientando. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque a IA tem um papel, mas ela é uma microgota dentro da sabedoria que Deus tem para a gente quando a gente está conectado com o Espírito Santo. Muito bom, ou seja, não deixe de estar conectado com o Espírito Santo, mas também, né, aproveitar essa onda de AI. Então, deixa eu aproveitar, inclusive, aqui agradecer ao Wings Group AI, um parceiro aqui que nos apoia com o podcast. Então, você que é empresário, quer entender um pouco mais, uma consultoria ou, na verdade, produtos, né? A Wings, na verdade, oferece produtos ali para otimizar o seu tempo, a sua escala, os seus resultados, assim como outras tantas empresas. A gente recomenda a Wings, naturalmente, mas não fique de fora, não é deixa ver como é que vai ser, você está perdendo tempo, né? E não estou falando aqui por conta do nosso apoiador, patrocinador, estou dizendo de que teu negócio, se você não entender o que a IA pode ajudá-lo, você pode pagar muito caro e aí perder o time dessa oportunidade. Não, e é um time rápido, né? Todas as ferramentas que eu tenho hoje no método Crescer Sem Enlouquecer, eles têm agentes de IA. Olha que interessante. Todos os negócios que eu estou envolvido, eles têm a aplicação de IA. Né? E eu considero, dentro dessas linhas que eu te falei, educação, health e dos empresários, todas elas têm IA. Não tem como a gente pensar em ter um negócio atual sem ter IA. Para mim, é como se a gente quisesse, há tempos atrás, fazer um negócio sem um RP, sem sistema, é mais ou menos assim. Software, né? Como é que você, é um novo software. Como é que você vai competir, né, jogar um jogo enquanto que você tem um canudo e a pessoa tem uma bazuca? Não dá, é completamente impossível de você estar nesse jogo. Se você quiser estar longe da IA, é melhor você estar longe do jogo do negócio. Né? E que bom que você tem parceiros aí para poder ajudar nisso. Ou pendura a chuteira, né? Ou pendura passa o bastão, pode ser, né? Pode Quem ser. sabe, né? É uma opção. Então fica aí a dica, hashtag fica a dica, seja inteligente, embarque nessa inteligência artificial. Agora já está o Sam Altman, né? Nessa semana aqui soltou aí uma notícia de que ele está aí já prevendo a superinteligência. Para você que talvez não conheça, superinteligência é uma nova onda, né? Uma fase mais intensa, mais avançada, onde a inteligência artificial começa a tomar algumas decisões. Esquece Hollywood, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas a IA vai destruir emprego. Puxa, mergulhe com profundidade, né? Vou fazer aqui uma rápida correlação, né? Só para ajudar, de repente, alguém que ainda está ali resistente, né? Os meus pais, né, quem me acompanha aqui já ouviu uma parte do meu testemunho, e os meus pais, eles não eram cristãos, né? Me converti com 16 anos, mas na minha adolescência sempre ouvi dizer o seguinte: esse negócio de Bíblia aí é para coisa, para louco, né? Doido, literalmente. Coisa de doido. A Bíblia não é fácil, não sei o quê, não sei o quê. E um dia eu ganhei um livrinho dos Gideões. Já contei essa história aqui. Sabe o livro de bolso dos Gideões? Rapaz, eu comecei a ler aquilo e óbvio que também tinha um amigo meu que era cristão e me discipulou e tudo mais. Mas aquilo parecia que eu entrava no outro mundo, né? E eu comecei a ler a Bíblia e aquilo começou a entrar poderosamente, limpar, trazer clareza, etc. e tal. E eu falava assim, mas como pode ser de louco se é tão incrível? Né? Então, o deparo aqui que eu quero fazer é isso. Às vezes a pessoa está de fora, né, e fica repetindo o que os outros, sem conhecimento de causa, né? E depois que você mergulha no evangelho, você fala assim, puxa, por que eu demorei tanto? Por que eu demorei tanto? No meu caso, Deus foi gracioso, né? Eu aceitei Jesus com 16 para 17 anos. Amém. Então, eu fui poupado de muitos erros, muitos burnouts, muitas coisas ruins, né? Mas não seja você aí o que quer pagar para ver onde vai estar. Vai ter prejuízo. Vai ter prejuízo.
Estamos caminhando para o final aqui. O Oh. papo foi rápido, né, rapaz? Tem rapaz. algumas conversas aqui que elas são, parece que elas... Pena que você não faz a segunda edição do podcast, senão eu estaria aqui no próximo Muito podcast. bom. Recentemente, eu comecei a fazer alguns podcasts que me pediram temático. Então, a gente traz, quem sabe aí num tema sobre startup, a gente Vai faz ser aí uma 2, 3 convidados. Boa. Então, eu estou trazendo alguns convidados que já passaram por aqui ou não, mas a gente estabelece um tema e ali Bacana. né, multiplica a visão, eu acho que também abençoa. Com né? certeza. Eu gosto de contar histórias, né? O podcast é sobre isso, né? Contar essas histórias de superação, como Deus usa os negócios, mas também entendo que falar sobre temas traz clareza também para a audiência, amplia a visão. certeza. Né? Então, fica aqui a minha contribuição na sua empresa de abençoar e de vê-la prosperar. Esse também é meu chamado. Né? Caminhando para o final aqui, a gente sempre pede a indicação de um livro não válido da Bíblia, que é o Off Concur, né? E para você também não precisar indicar o seu, eu vou indicar o seu, tá bom? Cresça sem enlouquecer. É possível, né? Jesus é a maior prova disso, mas certamente aqui tem conteúdo que vai te dar insights, né? Você sabe, Macário, que eu já recebi algumas mensagens de pessoas que ouvem ou assistem o podcast, e uma delas me marcou, falou assim: Eduardo, uma frase que eu ouvi de um entrevistado mudou o ponteiro do meu negócio. Não é legal isso? Né? É assim mesmo. E os livros também têm esse papel, né, de nos fazer refletir. Também tem uma polêmica recente aí do MIT, né, o estudo do MIT, que as pessoas que usam o GPT para construir frases, textos, estão com déficit de capacidade cognitiva. Né? Então, discutindo lá na mesa do café da manhã com os meus filhos, que são adolescentes, o meu filho perguntou: pai, você acha que o livro vai em algum momento deixar de existir? Absolutamente não, né? Porque o livro tem um processo de pensamento, né? Ou de processamento. Você vai lendo aos poucos. Né? Eu até recomendo, né, que você não leia de uma vez só, porque você não vai conseguir absorver o que você a tua experiência de 1, 2, 10, às vezes 20 anos. Né? Então leia aos poucos. Então o livro jamais, eu acredito de verdade, que se eu tivesse uma máquina do tempo e fosse para frente, né, e Jesus não tivesse voltado ainda, daqui 200 anos talvez o livro exista, talvez não no papel. Eu creio também nisso aí. Né? Mas a função ou o papel do livro, aí, fazendo um trocadilho, ele é muito rico. Né? Ele é insubstituível, eu diria. Né? Então está aqui, Editora Gente, pessoal, é gente boa lá, né? É muito gente boa, piada. Pessoal. Cresça e lucre sem enlouquecer. Tá na Amazon, acha fácil. Tá na Amazon, sim. Tá nas principais, na leitura, na Amazon, tá nas principais plataformas. Muito bom. Então vamos à sua indicação, olhando aqui para a câmera, para a sua câmera, Lente da Verdade ali. Qual que é o seu livro que te mais impactou aí na sua jornada? Além dos livros já falados, que estão aí no topo da indicação, eu queria deixar aqui o livro do Barão de Mauá. Eu acho que o subtítulo é O Imperador do Brasil. É um livro antigo, grosso, mas que conta lá a história do Irineu Evangelista, né, que saiu de um lugar de completa escassez e praticamente ajudou a construir o império. Então, assim, é uma narrativa maravilhosa para a construção de uma mentalidade empreendedora sob qualquer aspecto. E, além disso, era um cristão. Então, tá aí a recomendação. E, se quiser ver, tem mais 84 aí dentro do livro, tá? Você faz citações aqui. De 84 livros que foram lidos para poder construir o método. Muito legal, né? E a gente falou aqui da religiosidade mais cedo, né? Então, às vezes, a pessoa está acostumada a só ler livro cristão e existem muitas outras coisas boas. Certeza. Eu ganhei um livro do Elon Musk. Boa. Né? E ele é extremamente polêmico, né? Não é, né? Já disse isso várias vezes, até aqui no podcast, né? Para os meus filhos. Ele não é definitivamente uma referência de um ser humano que você tenha como... Puxa, olha, não é um bom pai. Não é um modelo não é um modelo de família, né? Mas uma coisa que ao terminar de ler, ficou muito claro, né? O poder da visão. Isso. Óbvio que a Bíblia tem tantos exemplos, né? Mas olha um cara que imaginou, e sob certo aspecto, até pensando na humanidade, falou assim, puxa, e se a gente criar um plano B para a humanidade em Marte? Eu falei assim, cara,
Que doido isso, né? É. Mas aí eu comecei a refletir, falei assim, puxa, o quanto eu tenho sido visionário. Porque existe, Macário, até uma responsabilidade para o cristão, né? O cristão, eu entendi que o cristão, ele pode e deve ser visionário. A exemplo de Jesus. Isso. Né? Se eu modelo Jesus na minha vida, eu posso e devo ser visionário. E não tem nada a ver com a visão do tio Patinhas, de querer ser rico, não tem a ver com isso. Não. Né? Tem a ver com o sonho grande, aquilo que Deus quer na sua vida e através dela. Isso muitas vezes é visão. E as pessoas se conectam com visões. Né? Quando você tem uma visão grande, isso te estimula a fé. Não é verdade? Porque para você chegar num lugar que é inatingível, você vai precisar de fé. Isso. E quando você exercita a fé, se você fizer a lição de casa, você vai exercitar a audição espiritual. Isso te faz mais próximo de Deus. Ou seja, uma coisa conectando Totalmente com a integrada. outra. Né? Então, seja um visionário aí no seu negócio, independente do tamanho, né? A graça disponível para você ter sonhos grandes. Antes do sonho grande, que é a nossa pergunta final aqui que encerra, queria que você olhasse aqui também para a sua câmera e desse um conselho que o Espírito Santo esteja direcionando o seu coração. Pode ser para o empresário que está pensando em desistir, pode ser para o empresário que está com burnout, pode ser para o empresário que quer enriquecer ou que está começando. Que você seja conduzido pelo Espírito Santo no seu conselho aí. Meu amigo empresário que está aí convivendo com esse mundo normal, que está aí acreditando que o jeito que está levando para resultados ou na vida ou no negócio que não estão te satisfazendo, lembre-se de Romanos 12:2. Não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformai-vos através da renovação de vossa mente para poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que haja uma transformação verdadeira, não dá para ser pensando do jeito que nós somos treinados a pensar. A mente de Deus, a mente de Cristo, a mente de Jesus é o que nos vai ajudar a ter realmente resultados, tanto para a nossa vida, quanto para a nossa família, quanto para todo o ecossistema. E é nisso que eu acredito hoje. Fazer com que essas mentes renovadas, elas possam ter resultados renovados e aí apressar aí a volta do nosso modelo, né? O maior empreendedor pleno de todos os tempos, Jesus. Muito bom. Você sabe que Romanos 12 é meu versículo preferido. Que bom. Eu iniciei um projeto, um modelo de startup chamado R12, que é Romanos 12. Olha, eu tô me arrepiando agora. Depois a gente comenta mais sobre isso. Bom, caminhando para o final aqui, Macário Moraes, o que queria ser tio Patinhas, mas foi quebradinho, igual arroz de quinta. Graças a Deus por isso, né? Onde abundou o pecado, tem superabundado a graça. Continue aí, né, a minha oração, a minha profecia, que você seja um instrumento de empoderamento de muitos negócios, né? Que você tenha, que você vá além das fronteiras do Brasil. Né? Assim seja, Agora calibrado aí com essa unção de visão de crescimento, que o Senhor te use. Mas, enfim, feita a oração aí para você, qual é o seu sonho grande hoje? Olha, eu, baseado no propósito de ajudar empresários a prosperar tanto financeiramente, quanto emocionalmente, quanto espiritualmente, eu imagino, né, até os mais de 100 anos, que eu espero que Deus me permita viver com autonomia e lucidez, criar um grande ecossistema de negócios integrados com vários empreendedores que possam estar alinhados e levando toda a mensagem do reino para todos os cantos do mundo. Que a gente possa apressar o Maranata, né, e que a gente possa, através dos negócios, né, ser um palco de disseminação, sem necessariamente falar do Evangelho ou da palavra, mas com nossas atitudes nós possamos glorificar a Deus, ter Jesus como sócio, né, e fazer com que as pessoas o conheçam sem precisar que a gente tenha uma palavra liberada de forma doutrinária, mas simplesmente pelo aquilo que a gente faz e aquilo que a gente é. Um grande ecossistema de negócios do reino. Amém. Eu orei antes, né? Então fica a minha contribuição aí para que você coloque, né? O Brasil é grande,
muitas necessidades, né? Ou uma entrevistada aqui que também está ligado ao segmento de educação. A área da educação é uma das que o país mais necessita, né? Quando a gente olha para a China, né? A China é o que é hoje, porque lá existem muitos mestres, doutores, né? A área de educação foi investido pesado, a despeito do modelo econômico, do modelo político, né? Mas de verdade é um modelo, quando você olha para a educação da China, eu digo isso porque eu tenho um amigo, um dos meus melhores amigos é chinês, né? Tá sempre na China, negócio lá, e ele sempre me conta, fala, Eduardo, é um negócio que funcionou. Alguém pensou em educação, Canadá também é uma referência, né? O próprio Estados Unidos também é uma referência, e que Deus te use. E aí, falando de outros países, né? Fica aí a minha contribuição para que você coloque na sala de oração, no momento que o Senhor te der esta visão, né? Que você possa sonhar com outras nações também. Que assim seja. Que a gente possa contribuir muito, né, para essa construção do reino, né? E não se esqueça dos judeus, tá? Que são o povo que tem uma menor população e maior impacto em número de novos. E eles têm todas essas premissas aí. Jesus era judeu, né? Boa, é isso aí. É judeu. Com certeza. É isso aí. Muito obrigado, Macário, pela sua simpatia, pela sua história, compartilhar a sua história conosco. História de sucesso. Porque sucesso é muito mais do que lucro financeiro. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E finalmente a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.